Fala, meus amigos, minhas amigas, torcedores em geral, né? Porque a gente geralmente fala do São Paulo, mas aqui no Barulho Jogos a gente pode abrir um pouquinho mais e falar sobre futebol. E eu vou fazer, tô voltando a fazer, né? Todas as segundas e sextas. Segunda e algum dia pós-rodada, a gente faz uma análise da rodada. Só que, na verdade, o que eu queria combinar com vocês é o seguinte: não fazer uma análise da rodada só falando dos jogos, porque senão você abre a internet e tem tudo aí. Não tem muito. A gente pode até falar da rodada, classificação e tal. Só que eu queria sempre, para fazer um conteúdo um pouco diferente do que a gente faz do São Paulo e o que a gente faz geralmente, né, falando da rodada, pegar um assunto específico da rodada que chamou a atenção das pessoas, foi importante, foi relevante e que vale a pena a gente discutir, inclusive para você participar, para você deixar sua opinião aí, para você falar o que você pensa. Essa rodada teve alguns jogos interessantes, porque assim, eu gosto pra caramba de acompanhar futebol, eu curto demais. E desde criança, assim, eu for meio. Não vou falar que eu sou obcecado, porque acho essa palavra meio feia. Mas eu gosto de assistir os jogos, eu gosto de ver jogo. Hoje, essa semana, final de semana, eu assisti até o jogo do Paulista, do São Bento e Paulista, pelo Campeonato Paulista, no canal do Paulistão, que eu gosto de acompanhar. E eu tento acompanhar sempre todos os jogos que eu posso. Então, em alguns jogos não dá para você assistir na íntegra, né? Porque são no mesmo horário. Por exemplo, o Cruzeiro estava jogando no mesmo horário do jogo do São Paulo. É por isso que eu falo para vocês, né? Por isso que o pessoal da mídia algumas pessoas da mídia ficam bravas comigo, porque como eu sou jornalista, trabalhei 30 anos, eu sei como as coisas funcionam, né? Por exemplo, como é que eu vou... Imagina se eu fosse comentarista de um programa de televisão, comentarista esportivo. Como é que eu ia comentar? Eu sou paulino, vocês sabem que eu sou São Paulino. Como é que eu ia comentar com autoridade o jogo do Cruzeiro contra o Ceará? Se no mesmo jogo, no mesmo horário, estava rolando São Paulo e Fluminense. Ah, mas você pode assistir ao mesmo tempo. Não, você não assiste ao mesmo tempo. Você pode colocar até 2 aparelhos, como eu faço muitas vezes aqui. Você coloca 2 monitores acompanhando 2 jogos diferentes. Só que você não consegue acompanhar. Eu, ainda que não manjo nada de futebol, de tática, eu preciso me esforçar muito para entender o que está acontecendo, até porque eu tenho limitações de inteligência, não tenho vergonha nenhuma de falar. E para fazer, para determinadas situações, eu demoro para entender. Quando é meu time, eu estou sentado na frente do monitor, meu time, sentado na frente do monitor da televisão, acompanhando é difícil, você imagina dois monitores. Ou às vezes quando tem 3 jogos ao mesmo tempo, 4 jogos ao mesmo tempo, como é que você vai comentar? Aí eu vou comentar um programa de televisão, eu vou contar uma história para vocês, eu já contei essa história aqui, mas eu vou contar de novo. Teve uma vez que eu estava assistindo, teve um jogo do São Paulo pelo Campeonato Paulista. São Paulo e São Bernardo, não lembro o time. O São Paulo ganhou de 1-0 com gol aos 47 minutos do segundo tempo. Um jogo horroroso. A única chance que teve clara de gol foi uma bola na trave do São Paulo, uma bola meio sem querer. Sabe aquela bola que bate, rebate, pipoca ali? Bateu na trave. O resto não teve nada e o São Paulo fez um gol no finalzinho. No mesmo horário, no mesmo dia, pelo Campeonato Carioca, tinha um jogo do Vasco. No dia seguinte, eu estou assistindo os programas de esporte, eu vejo o Petkovic comentando. A rodada, num programa de televisão. E o Petkovic, que jogou no Vasco, você sabe que ele jogou no Vasco, comentando o jogo do São Paulo. E ele comentou assim, não, porque o São Paulo jogou muito bem, pressionou, chutou bola na trave e conseguiu, depois de muita insistência, fazer um gol no finalzinho do jogo. E eu fiquei pensando, será que o Petkovic assistiu o jogo do São Paulo ou ele assistiu o jogo do Vasco? Porque no jogo do Vasco ele comentou que o treinador tirou, ele colocou não sei quem, ele mudou. No primeiro tempo teve um esquema, no segundo tempo teve um outro esquema, e o Vasco perdeu aquele jogo, se não me engano. E aí, você acha que ele assistiu qual jogo? Ele assistiu, obviamente, o jogo do Vasco, assistiu com muito mais interesse o jogo do Vasco. O São Paulo, provavelmente, se ele não assistiu com 2 telas, ele viu o scout do jogo ali, quando acaba o jogo, você pega os números do jogo, São Paulo, tantos chutes no gol, uma bola na trave, e fez o gol e falou. E eu falei, ele não viu o jogo. Então eu não vou me atrever a comentar com vocês todos os jogos da rodada. Eu assisti todos os gols, todos os melhores momentos, porque aí é mais fácil, né? Você assiste os melhores momentos, 5, 6 minutos de cada jogo, mas mesmo assim, quando você vê os melhores momentos, não dá pra você ter uma ideia do que foi o jogo. Não dá. Eu gosto de assistir assim, por exemplo, tem o jogo do São Paulo. Eu assisto o jogo do São Paulo, faço o vídeo, faço a live do intervalo. Mas um jogo que eu quero assistir, por exemplo, que eu queria assistir muito Santos e Sport. Sport e Santos, né? Não deu para assistir porque eu tive um compromisso à noite e não assisti. Mas depois eu vi os melhores momentos e eu fui nos canais de torcedores, principalmente do Sport, do Santos também, mas do Sport, para ver a reação dos torcedores. Porque eu acho muito legal
esse trabalho da mídia alternativa, que a mídia alternativa faz, né? De agora mudou, agora tem todo tipo de conteúdo que você queira ver. Eu confesso a vocês, eu gosto pra caramba de televisão, gosto pra caramba de assistir televisão, desde criança. Meu pai me apelidava de Zé TV, que eu ficava o dia inteiro na frente da TV. Só que hoje eu fico na frente do monitor, vendo principalmente canais do YouTube que falam sobre os times, não só sobre os que fazem o mesmo trabalho que eu, uma análise parecida com a minha, né, de pós-jogo, de notícias diárias dos clubes, mas eu gosto de ver também canais que fazem diferente. Por exemplo, o Acervo Tricolor, que eu acho o melhor canal do São Paulo, que faz um trabalho diferente, né? Que ele vai nos jogos, ele vai na arquibancada, ele acompanha a movimentação do estádio, que inclusive é meu amigo. Eu acho legal pra caramba. E eu acompanho os canais de outros clubes pra ver, porque é muito divertido, é legal. É um outro conteúdo que eu acho legal pra caramba, tem uma liberdade diferente, é um trabalho diferente do que eu faço. É um trabalho que você não vai ver na televisão, você não vai ver na televisão, porque é bem diferente, né? Não é nem. Eu acho que é jornalístico, porque informa, mas é muito mais, eu acho muito mais legal do que simplesmente o jornalismo. E eu queria me ater, especialmente nesse vídeo de hoje, para a gente não ficar muito, o vídeo não ficar muito grande, para falar do jogo do Sport e do Santos. O Sport, gente, está fazendo a pior campanha de um clube na era dos pontos corridos. O Sport não ganhou nenhum jogo ainda. Só conseguiu alguns empates, inclusive um deles contra o Sport jogando no Morumbi, contra o São Paulo jogando no Morumbi. E eu tenho acompanhado um canal, que eu não vou me lembrar o nome do canal, mas assim, é um maluco no estádio, que é um cara, ele é muito engraçado, é uma figura muito engraçada. E ele tá sempre com um copinho de cerveja na mão, entrevistando as pessoas. Eu sempre acompanho eles nos jogos do esporte. Acompanhei nos últimos jogos, e a torcida do esporte, eu vou falar uma coisa pra você. Primeiro que eu amo aquele sotaque deles lá. Pra mim, o sotaque só perde pro sotaque do baiano, que é o sotaque mais legal que existe no mundo, é o sotaque do baiano. E o gaúcho também, que eu morei lá, eu adoro aquele sotaque. Ele faz o seguinte, ele vai no jogo, e ele entrevista as pessoas, entrevista antes do jogo, durante o jogo, e principalmente nos jogos do esporte, depois do jogo. E aí, você vê, eu fico pensando, né? A gente sempre discutiu muito nos canais, você que me acompanha sabe que a gente sempre discutiu aqui, o quanto o torcedor é desrespeitado, né? O quanto ninguém tá nem aí pro torcedor. Quando surge um trabalho como o que a gente faz, como que esse rapaz faz, que mostra o lado do torcedor, ele é muito valorizado pelo torcedor porque é alguém que tá olhando pro torcedor, tá olhando pro torcedor e vivendo junto com o torcedor todos os penúrias, todos os perrengues que o torcedor passa. E o torcedor do esporte, ninguém na Série A do Campeonato Brasileiro, talvez até nas outras séries também, esteja sofrendo mais do que o torcedor do esporte, que é um torcedor apaixonado pelo clube, como todo torcedor é. Mas o esporte tem uma rivalidade lá com o Santa Cruz, com os outros times do Nordeste. E eu tenho acompanhado o sofrimento da torcida do esporte, que é um sofrimento que eu não sei se esse vídeo chegar até algum torcedor do esporte, eu não sei, eu acho que é um sofrimento diferente do que, por exemplo, o meu sofrimento com o São Paulo. O meu sofrimento com o São Paulo, por exemplo, ele não tem bom humor. Ele não tem bom humor. Eu não fico bem. Assim, eu não consigo brincar com o sofrimento do São Paulo. Então, eu tô sempre, quando o São Paulo tá nessa fase há 15 anos, nessa fase lazarenta, eu fico pistola, eu não durmo à noite, eu fico. O São Paulo perde, me estraga o dia, me estraga a semana. Eu sei, a gente já conversou aqui várias vezes, que é uma idiotice gigante fazer isso, né? É uma idiotice, eu me considero um idiota de ficar sofrendo tanto por causa de futebol. Eu tô sofrendo, o cara que perdeu o gol, cabeça de bagre, centroavante do meu time que perdeu o gol, tá tomando cerveja em casa, tá curtindo os milhões que ele ganha, não tá nem aí para nós, torcedores. A verdade é essa. A maioria dos jogadores, a grande maioria, não estão nem aí pros torcedores, não estão nem aí. Estão lá com o interessado em ganhar o dinheiro dele, muito poucos são aqueles que estão preocupados com o torcedor. E o torcedor de esporte, eu me identifico pelo sofrimento que está passando, mas eu não me identifico pelo humor, mas admiro demais a maneira com que o torcedor do esporte está vendo o jogo. Você vê esse canal, eu acho que eu não vou lembrar, é uma sigla, o nome é SQU, alguma coisa assim o canal, mas o maluco no estádio você acha. É muito engraçado, todas as entrevistas, todos os jogos, e esse jogo contra o Santos foi muito pior para o torcedor do esporte, né? O esporte abriu 2-0, fez o gol logo no comecinho, numa lambança do goleiro do Santos, que dificilmente falha, uma lambança do goleiro do Santos, o esporte conseguiu fazer 1-0, conseguiu fazer 2-0, o Santos teve um jogador expulso. O Sport estava ganhando pela primeira vez no campeonato com 2 gols de vantagem, com um jogador a mais, e conseguiu ceder um empate para o Santos num gol polêmico que a bola bateu na mão do jogador do Santos, que eu acho que não foi nada porque o braço estava colado no corpo. E aí você vai ver as entrevistas dos torcedores do Sport, com alguns muito indignados, alguns muito pistolas, mas outros teve um que falou assim:
Eu, além de perder dinheiro, além de tomar chuva, eu peguei dinheiro com a agiota para vir aqui, eu deixei minha mulher em casa e com certeza quando eu chegar em casa ela vai estar com o Ricardão. Porque todo castigo para o torcedor do esporte é pouco. Então, além de eu ter estar devendo para o agiota, perder o jogo, eu consegui empatar, eu ainda nessa dificuldade pedi, eu vou chegar em casa com certeza minha mulher vai me trair. Mas o que me chama a atenção no sofrimento do torcedor é assim, a maneira que você encara o futebol, né? A maneira que você encara o seu time. Eu não sei, sinceramente, se pelo fato do esporte já ter jogado a segunda divisão, já ter ido, já ter voltado, a torcida tem uma maneira diferente de ver. Eu não sei, sinceramente, se a torcida do Flamengo tem essa postura, se a torcida do Corinthians tem essa postura. A torcida do São Paulo eu sei que não tem. A torcida do São Paulo, a grande maioria, tirando os bochecha vermelha e os Enzos carentes, tirando esses caras, eu acho que não tem essa postura de dar risada, brincar, achar engraçado. Não acho. A torcida do São Paulo é muito indignada, ainda mais os torcedores mais velhos que viram tudo que eu vi, por exemplo, né? Eu tive uma bênção de ver o São Paulo conquistar todos os títulos possíveis. Eu estava no estádio, eu estava vendo pela televisão, eu acompanhei, ninguém me contou. Não é que meu pai me conta. Meu pai me conta do Pelé, me contava do Pelé, que eu não vi o Pelé jogar. Mas eu vi o São Paulo. Então, o torcedor do São Paulo que viu, que sabe da grandeza do São Paulo, fica indignado com a situação que está. A torcida do esporte também fica. A torcida também está indignada. Eu vejo muitos torcedores revoltados. E aí, depois, eu fui ver outros canais que fazem um trabalho parecido com o meu, que reagem aos jogos. E tem torcedor lá desesperado, chorando, com o mesmo sentimento que eu sinto, por exemplo, quando o São Paulo perde. Eu fico imaginando, se o São Paulo for rebaixado um dia, espero que não aconteça nunca, espero não estar vivo, porque a gente conversa algumas vezes aqui, né? Principalmente lá no Barolo Jogos, no Barolo Vídeos. O São Paulo está seguindo a cartilha do rebaixamento, né? Com a incompetência da diretoria, falta de profissionalismo, contratações inexplicadas, tudo de errado que um clube pode fazer para ser rebaixado, o São Paulo vem fazendo faz tempo. Só que eu espero que se um dia cair eu não esteja vivo, não esteja mais aqui, porque para mim o sofrimento vai ser gigantesco. Então, eu entendo a torcida do esporte, me solidarizo com a torcida do esporte, só que eu acho demais o bom humor com que eles conseguem, com o que eles estão passando, pelo menos os torcedores que eu vejo, o bom humor que eles estão passando, que eles estão encarando isso. Eu sei que não é brincadeira, eu sei mais do que ninguém que não é brincadeira, que muita gente fala, é só futebol. Não é só futebol. Para mim, eu falo para vocês, né? O São Paulo tem uma importância muito grande na minha vida, porque o São Paulo teve do meu lado nos momentos mais difíceis da minha vida. Quando eu perdi meu pai, quando eu perdi minha mãe, quando eu fiquei 6 meses desempregado, o São Paulo era uma válvula de escape, uma coisa que eu tinha certeza que estava ali do meu lado. Então, toda semana tinha jogo do São Paulo. Quando eu enterrei minha mãe numa quarta-feira, na quinta-feira eu gravei vídeo para o canal, porque era uma maneira que eu tinha de conseguir esquecer um pouco os problemas. Quando a minha esposa teve câncer, que foi talvez um dos momentos mais difíceis da minha vida, também o São Paulo estava do meu lado, eu continuei gravando vídeo, continuei indo aos jogos para poder espairecer um pouco, tirar aquele pesadelo da minha cabeça. Então eu sou muito grato à instituição. Talvez eu faça esse trabalho aqui até mais por gratidão ao São Paulo, para tentar retribuir de alguma forma tudo que o São Paulo fez por mim. Então eu entendo o lado do torcedor, eu entendo muito esse sofrimento do torcedor. A minha esposa, por exemplo, ela acha um absurdo, ela é corintiana, mas não sofre com o Corinthians. O Corinthians perde, ela pergunta quanto foi. Perdeu que se dane. Eu não, eu acho que cada um tem uma maneira diferente de agir em relação ao futebol, mas eu tenho essa coisa. O meu pai também tinha. Eu acho que é uma coisa de geração, né, que vem de família. Só que meu pai era menos que eu. Ele ficava nervoso, ele ficava tenso, mas ele não ficava indignado, não estragava a semana dele. Eu sou diferente. Eu não gostaria de ser assim. Eu tenho até um pouco de vergonha de ser assim, mas eu entendo muito o lado do torcedor do esporte. E entendo muito o lado do torcedor em geral, porque apesar de ter canal, apesar de fazer um trabalho, ser jornalista e fazer um trabalho na internet, eu entendo o lado do torcedor porque eu sou torcedor também. Por isso que eu brigo também por melhores condições para o torcedor, né? Que o torcedor seja mais respeitado, tanto pela direção do clube, pela federação, por confederações, por emissoras de televisão, para que a gente seja melhor tratado, porque a gente sofre demais. E essa semana, né, semana que passou, teve o caso do Neymar batendo boca com o torcedor, que o torcedor da arquibancada não foi invadir CT para bater em jogador e roubar material do clube, como já aconteceu, que não adianta para absolutamente nada. Ele estava cobrando o cara da arquibancada. E o Neymar foi bater boca com o torcedor, mas a gente sabe que o Neymar, apesar de toda a genialidade dele dentro de campo, é um mimado que não aceita crítica, que não pode ser contestado.
porque sempre viveu cercado de puxa-saco e bajulador, e não tá, assim como muita gente dessa nova geração que não sabe lidar com crítica, não sabe lidar com frustração. O torcedor, que inclusive, que não deveria ter pedido desculpa, porque ele pediu desculpa humildemente, não deveria ter pedido desculpa, na minha opinião, porque ele estava no lugar dele, ele paga o ingresso, ele veio do interior, que ele falou, gasta um dinheiro absurdo, tomou chuva para ver os caras não entregarem em campo. Ele tinha todo o direito de cobrar, seja lá quem for. Neymar, um presidente, jogador, tinha todo o direito de cobrar. Eu fiquei do lado do torcedor, eu sempre costumo ficar do lado do torcedor que age como torcedor, reclamando, contestando, cobrando na arquibancada, questionando nas redes sociais. Sou absolutamente contra a violência, essa babaquice de invadir CT, porque tem muita torcida que invade CT para fingir que cobra. Eu conheço torcida que finge que cobra, vai lá e finge que vamos fazer um sistema aqui, porque tem esquema com diretoria, vamos fazer um esqueminha aqui, a gente finge que cobra e não cobra coisa nenhuma. O torcedor comum tem muito mais força, o torcedor comum tem força sim, por isso que eu defendo e brigo pelo torcedor. E voltando a falar do Campeonato Brasileiro rapidamente, a vitória do Flamengo que segue líder, o Cruzeiro perdeu em casa, e tudo vai encaminhando para o Palmeiras comendo pelas beiradas, como sempre. Quando você fala, eu costumo brincar assim, esse time do Palmeiras é muito rabudo, né? Não é rabo, porque quando você fala que é rabudo, parece que é só sorte. Não é só sorte, é competência. O Palmeiras se reestruturou, o Palmeiras tem um esquema muito profissional hoje, tem profissionais trabalhando lá dentro e colhe os frutos, assim como o Flamengo também está colhendo os frutos. E com gente profissional lá dentro. O Flamengo é um exemplo de reestruturação, o Palmeiras é um exemplo de reestruturação, são para mim os dois clubes maiores clubes do Brasil na atualidade, que não são SAF. O Cruzeiro teve a SAF do Ronaldo, teve problemas e agora está começando a se estruturar, mas ainda tem um longo caminho para percorrer. E outro dia a gente discute sobre SAF, a gente fala sobre SAF. Tá certo, meus amigos? Espero que você tenha gostado. Eu queria pedir para você dar sugestões aí de temas para a gente conversar, porque eu sempre gosto de puxar um tema para a gente fugir um pouco do assunto do só da rodada, para não ficar só naquele futebolês que a gente já está acostumado, que você vê todo dia na televisão. Tá bom, meus amigos? Lembrando, se inscreva nos canais, tem os prêmios que a gente concorre, que você concorre, os amigos do canal. Esse prêmio para o canal Barolo Jogos é a camisa do São Paulo de manga longa, quando a gente chegar a 174 mil inscritos, por favor, nos ajude. Deixe o like. Quando o pessoal fala assim, não custa nada deixar o like, eu acho que custa sim, custa. Custa a sua gentileza, custa a sua generosidade. É a sua aprovação do trabalho que a gente faz. Por isso que eu gostaria de pedir seu like se você gostou do vídeo, por isso que eu peço sempre no final, quando eu lembro, peço no final, para você ajudar no desenvolvimento e no crescimento do trabalho da mídia alternativa. Tá bom, meus amigos? Na descrição do vídeo tem o Pix e o Apoia, se você quiser ajudar e puder ajudar. E hoje à noite, às 8 da noite, aqui no Barolo Jogos e no Barolo Vídeos, tem o Comentando Comentários, que já está gravado, que eu já gravei. Eu estou indo agora trocar os equipamentos aqui do escritório para poder colocar a placa de vídeo que os amigos que doaram o Pix nos ajudaram a comprar, porque tudo vai ser revertido em melhorias do canal, melhor conteúdo para vocês. Tá bom, meus amigos? Obrigado, viu? Quero desejar uma ótima semana. Fiquem com Deus, que seja uma semana abençoada, próspera, cheia de notícia boa para nós. Forte abraço! A gente se encontra às 8 da noite para falar, ainda repercutir a vitória em cima do Fluminense. Um abraço, tchau, tchau!